Dia, meu nome é Jordana e está começando mais um Tô com Novidades. Eu sou a Natália e hoje vamos falar sobre uma fundadora da terapia ocupacional do Brasil, Fernanda Guerreiro. Mas antes disso, vamos fazer uma contextualização da época no país. Bom, a gente parte do pressuposto que a Fernanda Guerreiro nasceu ali na década de 40. Então, Getúlio Vargas, ele governou o país de 1930 a 1945. O seu governo incentivou bastante a industrialização, a fundação da Companhia Siderúrgica Nacional, a legislação trabalhista, e ele cuidou bastante também da Previdência Social. Então, nesse meio tempo, firmaram-se 3 grandes partidos no país: o Partido Trabalhista Brasileiro, o Partido Social Democrático e a União Democrática Nacional. Em 1951, Vargas, candidato do PTB, voltou ao poder. Ele foi eleito pelo voto popular. Em segundo plano, destacou-se a criação da Petrobras, empresa estatal destinada a monopolizar a pesquisa, extração e refino do petróleo. Pressionado pelas classes conservadoras e ameaçado de deposição por seus generais, Vargas se suicidou em 24 de agosto de 1954. A eleição de Juscelino Kubitschek, candidato do PSD, inaugurou a era do desenvolvimentismo. Durante seu governo, orientado pelo Plano de Metas, construiu-se uma nova capital, Brasília, que foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Foram abertas numerosas estradas ligando a capital às diversas regiões do país, entre as quais a Belém e Brasília implantou indústrias automobilísticas. A sucessão presidencial coube a Jânio Quadros, apoiado pela UDN, que após 7 meses de governo ele renunciou. Bom, então, após isso, a subida de João Goulart ao poder contrariou diversas classes conservadoras e também os grandes chefes militares. Então, nesse período, o Brasil viveu uma leve experiência parlamentista, o que depois terminou com a posse dos militares em 64. Os governos militares curaram-se sobretudo com a segurança nacional, editaram vários atos institucionais complementares, promovendo modificações no funcionamento do Congresso e tomando medidas de caráter econômico, político e financeiro. Em 67, promulgou-se então a nova Constituição, só que com um crescimento e agitação do povo trabalhador e dos jovens. Foi editado então o Ato Institucional de número 5, que fechou o Congresso. Esse governo, no campo de desenvolvimento econômico, estava muito voltado para combate à inflação, que estava bastante alta. Na infraestrutura, eles construíram a Ponte Rio-Niterói, né, que é uma obra bastante citada. Comunicações, a implementação do sistema de comunicação por satélite, e da energia, a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. O governo Geisel iniciou um processo de abertura democrática lenta e gradual. No final da década de 1970, o movimento popular e sindical tomou um novo alento, o que levaria aos primeiros anos da década seguinte o movimento das diretas já, que, embora não fosse vitorioso, permitiu que em 1985 a eleição direta pelo Congresso de Tancredo Neves, ele era do partido de PMDB, para presidente da República. Com a morte de Tancredo Neves, na véspera da posse, assumiu seu vice-presidente José Sarney. Bom, agora, antes da gente falar sobre a Fernanda Guerreiro, passamos a palavra para a nossa correspondente Leandra, direto de Belém. Oi, meu nome é Leandra e eu tô falando de Belém do Pará. No Brasil, formalmente, a história da profissão remonta ao período pós-Segunda Guerra Mundial e às estratégias de implantação de programas de reabilitação na América Latina, preconizadas por organismos internacionais como a ONU, a OIT e a Unesco. Como efeito, embora já houvesse experiências de uso das ocupações com objetivo terapêutico em instituições asilares psiquiátricas no Brasil, devido à influência norte-americana, os cursos de formação em terapia ocupacional foram implantados preferencialmente na área de reabilitação física,
de modo gradativo, na formação dos terapeutas ocupacionais, foram incorporados estágios na atenção psiquiátrica. Os programas terapêuticos ocupacionais seguiam as indicações médicas e centravam-se na patologia ou na afecção orgânica do paciente. A terapia ocupacional dividia o paciente com a fisioterapia, sendo que a reabilitação dos membros superiores ficava sob responsabilidade dos terapeutas ocupacionais. As atividades terapêuticas eram analisadas sistematicamente em suas possibilidades de ação, relativas ao diagnóstico médico e às funções lesadas. Elas eram selecionadas, graduadas e estruturadas em etapas de complexidade crescente, e seu exercício repetitivo promovia a completa recuperação funcional ou a minimização das sequelas. Na ocorrência de sequelas, os pacientes eram treinados para readaptação nas atividades de vida diária, como alimentação, vestuário, higiene pessoal e outros. E, quando possível, preparados para o retorno ao trabalho produtivo. Esgotadas as possibilidades funcionais do paciente, um médico, não o terapeuta ocupacional ou outro profissional, prescrevia a alta ou o desligamento do programa de reabilitação. Somente em 1969, a profissão foi reconhecida como de nível superior. No ano de 2001, somavam-se 29 escolas de formação em terapia ocupacional no Brasil. No final dos anos 70, devido ao refluxo na economia mundial e à consequente redução nos custos da assistência e saúde, os terapeutas ocupacionais, que já se deparavam com a necessidade de provar a cientificidade de suas práticas, tiveram que incorporar sua profissão no mercado competitivo de trabalho, o que levou a um movimento de crescente pressão para que os terapeutas ocupacionais se tornassem mais pragmáticos, desenvolvendo práticas comprovadamente eficazes, enfatizando os aspectos mensuráveis de seu trabalho, e competentes em relação à promoção e melhoria da independência funcional e a inserção dos pacientes, para serem mais competitivos no mercado de trabalho. Cresce, portanto, a necessidade de intervenções cada vez mais técnicas em terapia ocupacional, como resultados motores e funcionais eficazes e quantitativamente mensuráveis. Com efeito, paulatinamente, o terapeuta ocupacional foi incorporado ao quadro profissional de instituições especializadas de grande porte, compostas por equipes multidisciplinares, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, assistentes sociais, médicos, psicólogos e outros, sediadas em grandes centros urbanos e tributários dos avanços tecnológicos em reabilitação. Os terapeutas ocupacionais se engajaram em lutas de trabalhadores, usuários e familiares dos serviços em saúde mental. Acompanharam a trajetória política dos movimentos de pessoas com deficiência e a luta por representatividade e força política. Bom, sobre a Fernanda Guerreiro, ela se formou pela segunda turma do curso oferecido pelo Instituto de Reabilitação da Faculdade de Medicina de São Paulo, em dezembro de 60. Ela foi docente responsável pela disciplina de trabalhos manuais. Ela ficou responsável por essa disciplina durante 3 anos, mesmo ela ainda não sendo formada. Ela implantou o setor de terapia ocupacional no pavilhão Fernandinho Simonzen da Santa Casa de Misericórdia. E ela também atuou no Centro de Reabilitação Sara Kubitschek, em Brasília. Ela atuou em diversos países do mundo e em várias cidades brasileiras. Alguns dos exemplos são Portugal, Equador, e trabalhou em cidades como Brasília e São Paulo. Enquanto ela trabalhava no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, houve ali, no 3º ou 4º ano de trabalho, ela não estava mais concordando com algumas mudanças que tinham sido feitas, então ela foi demitida, né? E então ela foi para Brasília. Um fato muito interessante sobre a história dela é que ela não foi registrado o seu diploma
porque o curso era de 2 anos, na época que ela tinha feito. Ela levou, em 85, o diploma dela ao conselho e eles recusaram, dizendo que tinha passado da data. Então, ela explicou a situação, dizendo que ela recém tinha voltado de Portugal, que ela estava recém-divorciada, com 2 filhos para criar, que ela não poderia largar tudo para estudar novamente as 7 matérias que eles exigiam. E mesmo assim, eles recusaram, então ela não pôde mais exercer a profissão, porque quando o limite da data foi em 69, e nesse ano ela estava em Portugal, grávida do seu primeiro filho. Agora eu vou falar um pouquinho sobre uns fatos interessantes que ocorreram na vida da Fernanda. Ela se formou junto com uma amiga, Marisa May. As duas eram recém-formadas e não sabiam o que queriam fazer da vida. Então, um dia, o primo da Marisa, que era médico, avisou que ia começar o curso de terapia ocupacional no Hospital das Clínicas. Elas foram, se inscreveram e anos mais tarde, a Marisa, que foi sua amiga, se tornou a primeira presidente do Centro Acadêmico Arnaldo Vieira de Carvalho. O pai dela, ele era naturalista e ela teve uma criação muito humanista, muito natural. Foi criada sem remédios, então, tipo, quando ela tava doente, tomava chá e essas coisas. Ela também foi vegetariana, nunca comeu carne na vida, nem de frango e nem nada. Esse foi mais um programa. Tô com novidades. Até a semana que vem. Tchau! Em 1951, Vargas, candidato eu tô falando muito né? Conselho presidencial, coube a Jânio Quadros, vamos a Leandra. Voltamos a Leandra. Então, tem que falar isso, né? Então, a Dorter, Leandra Rodrigues. É Rodrigues? Não sei. Como tu não sabe? Tá. Daí volta. Não, mas daí eu tenho que falar assim. Ela trabalha. Ai. Isso aqui é um negócio de TV. Sim. Começou. A gente vai gravar tudo de novo? Sim. Vamos? Até depois eu vou vendo o que dá pra... Vai! Ai, calma aí que a minha tatuagem tá passando muito. Inaugurado em 21 de abril de 1960. Eu tenho que falar de novo essa frase. Sim, né? Aí eles... Então, eu falar um negócio. Nas comunicações. Leandra, me confirma? Confirma no ponto. Tá. Ela atuou em diversos países do Brasil. Parece que eu tô falando, aí, E, olha só, aí, Então. Não é prima, é tio?